nessa quinta-feira abençoada, com essa chuva maravilhosa que o Senhor nos manda, hoje com a participação especial das missionárias Ana Amélia, a missionária Suzana e a missionária Maria Marli, são de Manuel Viana e de Manaus, né? Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Quero, desde já, agradecer a tua audiência, agradecer você, querido, querida, que ajuda a manter essa programação no ar, e agradecer a presença das nossas convidadas. Eu e a irmã Lide somos muito gratas ao Senhor pela vida de cada uma dessas amadas irmãs que vão participar hoje e que já participaram. Inclusive, quero mandar um abraço para a nossa querida irmã Keren Martins, foi a primeira que participou, a nossa querida irmã Ângela da Silveira e também a nossa querida Juliana. Como é que é o sobrenome? Me esqueci agora. Não, é Juliana Guarnieri, Juliana Guarnieri, a nossa amada Marina Machado, que também participou. Então, Deus abençoe e recompense grandemente a vida de vocês. Queridos, antes de passar para nossas irmãs, nós queremos fazer um convite, né, irmã Lide, para que vocês estejam conosco hoje. As irmãs aí que estão na escuta, as irmãs Luz para os Povos, você, mulher que não participa ainda da igreja nenhuma, você não congrega nenhuma igreja, nós convidamos você a estar conosco hoje. Nós temos nosso primeiro culto de mulheres no nosso templo sede, na Duque de Caxias, 784, a partir das 19 horas. Então, você é nossa convidada especial. E as mulheres, né, Luz para os Povos, já não é um convite, é uma convocação para estarmos ali cultuando ao Senhor, louvando a Deus, nos reunindo em comunhão com o nosso Deus e com a igreja, em nome de Jesus. Queremos também saudar a nossa liderança, Bispo Danilo, Bispo Adenir, nosso pastor Nerceli, pastora Laurinha, que são pastores de missões, e todos os nossos pastores da Igreja Luz para os Povos. Também saudamos as nossas igrejas, né, da cidade, nossas outras denominações que nos assistem e nos ouvem, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero também mandar um abraço para a missionária Josi, inclusive nos convidou para estar hoje, irmã Lide, lá na Igreja Filadélfia, que terá também um evento lá, um culto para as mulheres. Não poderemos estar porque temos o nosso compromisso na nossa igreja, mas cremos que não há de faltar oportunidade para estarmos juntos com as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar para a irmã Lide, que ela vai trazer uns convites, uma participaçãozinha com a mensagem, mas antes eu quero ler aqui para deixar para elevo espiritual dos nossos queridos irmãos e irmãs a palavra que está em Provérbios 18, versículo 10, que diz assim, ó: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Glória a Deus, né, irmãs? O nosso Deus é torre forte, e o justo, quando nós corremos para ele, nós estaremos num alto retiro. Então, nós estaremos protegidos, estaremos ali livres, protegidos de todo o mal que se levanta contra nós, porque é inevitável. As lutas, as tribulações, os contratempos, não é? As provas, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que torre forte é o nome do Senhor. Há poder no nome do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Lide. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria, nós estamos aqui mais uma quinta-feira na programação, né, do Enlace Missionário Sala de Adoração, e na quinta o Reino e as Mulheres. E nós estamos alegres, nós estamos aqui, né, com esse estúdio florido hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade que nos é concedida de nós podermos estar aqui, nos alegrar no Senhor e também poder compartilhar com você aquilo que o Senhor coloca aos nossos corações, aquilo que o Espírito Santo de Deus, né, nos revela, nos traz
a cada dia e é uma oportunidade única. Hoje, ainda pela parte da manhã, quando eu conversava com os meus pais, eu dizia, esse tempo agora, ele não vai voltar. Esse tempo que eu estou aqui com vocês, né, tomando chimarrão, ele não volta. Então, queridos, como nós precisamos apreciar, glorificar a Deus por cada oportunidade, momento que nos é concedido. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 118, no versículo 24, o Senhor me trazia pela manhã essa palavra, este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Aleluia. Vamos nos alegrar nele e festejar. Faz toda a diferença quando nós acordamos pela manhã e cremos nesta palavra, né? Cremos que este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Então, nós cremos que nada foge do controle de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, que eu, né, as irmãs juntamente aqui e você que está aí do outro lado possa, né, entender, ter a convicção que este dia foi especialmente preparado pelo Senhor e que nós possamos buscar viver a vontade de Deus neste dia, né, que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar você com a graça e a paz que há somente no nosso Senhor Jesus Cristo, que você fique conosco até às 13 horas, que o teu coração nesse momento, assim como o nosso aqui, seja preparado pelo Espírito Santo para nós recebermos da boa semente. O Senhor ainda hoje me lembrava, né? Eu quero compartilhar com as irmãs que estão aqui que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E com alegria nós estamos aqui, né, para compartilhar as boas novas, as boas notícias, a verdade da palavra de Deus. O próprio Senhor. Nós estamos aqui para anunciar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, aleluia. Então que você seja tocado, ministrado nesse dia pela presença do Senhor. Quero mandar um abraço para os irmãos que já estão entrando na nossa live, que Deus abençoe, né? Um grande beijo para o meu esposo que já está ali, também estou vendo a minha sogra entrando ali também na live lá, né, de Sapucaia. Deus abençoe a vida dela, toda a sua família, minha sogra, em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão ali, né, chegando conosco. Clenoir está ali conosco também. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida de cada um desses amados e que venhamos receber nesse dia, né, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Unindo a minha saudação com a saudação da irmã Tati, a toda a nossa liderança, nossos bispos, nossos pastores, e lembrando você, né, mulher, para esse culto, né, especial para as mulheres. Deus é tão bom que Ele prepara cultos especiais para nós, né? Glória a Deus, para nós estarmos unidas ali, crendo que o Senhor tem uma porção nova, né, para derramar sobre as nossas vidas. Então que você esteja ali, que essa chuva não seja impedimento para que nós estejamos na casa do Senhor hoje o adorando, pois Ele é o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Então que não haja impedimentos para que nós estejamos ali, né, que nós possamos decidir, como a nossa bispa sempre, né, nos passa. Tudo é decisão. Se nós decidirmos no nosso coração que nós vamos estar lá, não haverá impedimentos em nome de Jesus para a glória de Deus. Amém? Então nós sem demoras, né? Porque as horas passam e nós como mulheres a gente fala bastante, né? Os homens que digam isso, o meu esposo, né, que diga isso, e a gente fala bastante, mas nós estamos aqui para falar de algo real, né, dessa presença real que é Jesus nas nossas vidas. Então que você seja tocado, ministrado, é a nossa oração nesse dia, né? Nós já estamos dando liberdade ao Espírito Santo aqui para que Ele age, né, para que Ele opere a sua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridas, amadas irmãs, nos encontramos logo mais à noite lá na nossa igreja e nós queremos convidar também você que nos assiste e nos ouve a nos fazer uma visita, né? Duque de Caxias 784, nós temos os nossos cultos aos domingos,
às 9 e às 18 horas. Agora nós vamos passar então para ouvir a saudação das nossas irmãs que estão aqui, nossas missionárias amadas. Vou começar com a irmã Marli, amém? E depois a gente vai fazendo conforme vai o andamento, porque é ao vivo. E às vezes ao vivo a gente sabe que a gente meio se atrapalha, às vezes cai o telefone, às vezes bate o microfone, a gente dá muito com as mãos e tal. Mas vai ser bênção, eu creio que vai ser bênção. Bom dia e paz do Senhor, missionária Marli. Bem-vinda. A paz do Senhor, minha querida. Muita alegria. Estou muito feliz e contente por estar aqui reunida com as irmãs, né? Glória a Deus. Por conhecer mais umas soldadas do Senhor, né? Amém. Porque nós somos soldadas de Deus. Né? Nós temos o vaso precioso do Senhor, né? Como eu tenho dito, né, minhas queridas irmãs? Então, nesta manhã maravilhosa, nesta manhã abençoada, nós saímos de casa, chovendo, essa chuvinha maravilhosa, né? Tem uma benção, mas a chuva melhor vai ser de Deus, a benção, chuvas de bênção. Glória a Deus. Chuvas de bênção, minhas queridas irmãs, Amém. nesta noite, né? Amém. Então, quero convidar, como já foram convidados, mas aqui eu repito mais uma vez, você mulher, você que está em casa, que está triste, abatida, venha hoje à noite. Amém. Venha buscar uma bênção. Em nome de Jesus. Venha buscar uma vitória para a tua família, para os teus filhos. Em nome de Jesus. Ali Deus vai te reforçar. Ali Deus vai derramar Amém, chuvas de Jesus. bênção na tua vida. Tu vai ver que tudo vai mudar. Nome de Faça esse Jesus. esforço. Não é eu que estou fazendo o convite, não é as irmãs que estão fazendo o convite. É o Espírito Santo Amém. que está visitando cada lar neste momento, cada casa neste Em momento. nome de O Jesus. Espírito Santo está fazendo a visita para ti, minha Glória querida a irmã. Deus. Vá para a casa do Pai. Vá lá buscar reforço do Espírito Santo. Porque Deus te ama. Muitas vezes tu diz, eu não sinto nada. Muitas vezes a pessoa diz assim para ti, você não tem valor. Mas você, querida, que está me ouvindo nesta manhã, oh, Suricandarai, Sucalabai. Eu sinto o poder de Deus muito grande aqui no nosso meio nesta manhã. Você, minha querida, que está triste, coração abatido, vá até a casa do Pai. Vá até lá buscar a bênção, a vitória para a tua família. Muitas vezes falam que não tem mais solução, mas sim, para Deus tem solução, sim. Nesta noite, vá lá tocar nas vestes de Jesus. Vá tocar como esta mulher, aquela mulher que tocou nas vestes do Senhor quando ela estava enferma, que tinha aquele fruto de sangue. Ela tocou com o dedo nas vestes do Senhor e Deus disse, eis aqui alguém me tocou diferente. Então Deus está lá esperando você, minha querida. Vá lá e toque. Toque nas vestes do Senhor. Teu casamento não vai bem, mas no momento que tu tocar nas vestes do Senhor, tudo vai se caminhar em nome do Senhor. E agradeço. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus por estar aqui com as irmãs. Isso é muito bom. No Salmo 133, como é bom os irmãos viverem em união. É isso que Deus quer de nós. Que nós estejamos unidos, não importa a placa da igreja. Porque a placa não tem salvação. A salvação é Deus, é o nosso Pai. Nós temos que estar unidos cada vez mais. Não importa se tu é de uma religião, se tu é de outra importante, nós estamos unidos. A presença de Deus. É isso que Deus quer, minha querida. A união. Para que Ele venha ungir nossa cabeça. É verdade, glória Para a que Ele Deus. venha ungir nossa cabeça. E aqui nesta manhã, Suricandarai, Sucalamai. Glória a Deus. Aqui está os anjos ungindo as nossas cabeças nesta manhã. Aleluia. Que as irmãs estavam preocupadas. Vocês vão sair daqui glorificando o nome do Senhor. Eu agradeço. Eu creio. Recebo em nome de Muito Jesus. feliz e contente por estar aqui com as irmãs. Amém? Amém. Glória a Deus. Missionária Suzana. Glória a Deus. Lindas e belíssimas, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, porque aprove ao Senhor estarmos aqui. Amém. Não é? Virmos ao sul do Brasil. Eu sou natural de Manaus, Amazonas, lá do norte do nosso Brasil.
Atravessei o Brasil para estar aqui. Glória a Deus. Tem uma conterrânea à minha direita, a pastora Ana. Nós nos conhecemos lá de Manaus e ela me fez o convite ano passado. Ano passado não foi possível. Muito grata a Deus por essa oportunidade, por estar aqui com as irmãs, nesta oportunidade, não é, de estar me pronunciando na rádio. E é uma alegria no espírito, é um gozo mesmo, no espírito que nós temos, em nome de Jesus. E nós, como mulheres, muitas vezes as circunstâncias nos abatem, não é? Nós enfrentamos muitas vezes circunstâncias que nos entristecem, que nos abatem. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí nós podemos lembrar lá da palavra de Provérbios, não é? Que diz que o vestido, a força, é o vestido da mulher sábia. Não é? A força, a coragem, a honra fazem parte dessa vestimenta da mulher virtuosa, em nome de Jesus. Nós estamos aqui pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, para nos fortalecermos mutuamente. Amém. Em nome de Jesus. Grande é a minha alegria de conhecê-las também, não é? E eu costumo dizer, conhecer a outra parte da família, porque nós fazemos parte de uma grande família. Agradecer a pastora Ana pelo convite. Não é? Estou aqui através dela, por intermédio dela, e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Sentimos a unção e a presença de Deus ao ouvir as servas do Senhor, né, Lourdes? Missionária Ana, fica à vontade. A paz do Senhor, né, amados? Que bom, nós estamos aqui novamente no Alegrete, né? E glorificando e exaltando ao Senhor, novamente nos concedendo essa oportunidade de estarmos aqui na Rádio Sentinela mais uma vez ainda, né, nessa vida. Agradeço a minha amiga, missionária Tati, né, que nos recebeu quando chegamos aqui no ano de 2010, conheceu a missionária Socorro Magalhães. Verdade. A missionária também, que conheci em 2022, ali no momento que foi feito um culto, né, amados, de despedida, posso dizer assim, porque pela nossa vontade nós não estaríamos aqui de volta. Mas agradeço a Deus por essa oportunidade, né, fazendo um trabalho evangelístico diferente na cidade de Manoel Viana e na cidade de Uruguaiana, mas, né, aceitando o convite dos meus irmãos. Hoje, né, vamos estar ali à noite com nossos amigos, né, pastor Paulo Almeida, missionária Josi, também no culto da glorificação do nome do Senhor. E para nós mulheres, né, então já faço o convite, você que mora ali na redondeza, né, do José de Abreu, quiser estar conosco ali na congregação da Filadélfia, do pastor Paulo Almeida é o nosso convidado às 19h30. Não pode vir para esse lado da cidade, mas está lá do outro lado. Vá lá na congregação, né, da Luz para os Povos, com a missionária Tati, né, as outras missionárias, né, a bispa, glorificando e exaltando ao Senhor. Porque uma certeza eu tenho nesses 15 anos, né, amados, de estar pelo sul e no quarto canto dessa cidade. O Senhor tem provido, né, provisões espirituais para a sua vida. Então, seja bem-vindo em uma das congregações evangélicas que são, né, anunciada a palavra de Deus, ensinada a palavra de Deus. Vá fazer parte, vá comungar, que nós estamos de braços abertos. Somos uma grande família, aleluia, num propósito só: pregar, anunciar as boas novas de salvação para você e sua família. Então, para mim, né, amados, é uma grande honra, um privilégio novamente, essa oportunidade de estar com minhas irmãs amigas pertinho. Louvado é o nome do Senhor. Então tá aí, queridos, a saudação das nossas queridas irmãs. E nós queremos que você compartilhe essa live, convide também pessoas para escutar a programação,
né, através da rádio, né? Nós não vamos poder saudar um por um dos que estão nos acompanhando ali na live, mas glória a Deus pela vida de vocês. Um abraço para a pastora Clenoir, mulher de Deus, né? Benção que a gente conhece há bastante tempo. E a missionária Ana falando agora, e eu lembrei de quando eu conheci ela, foi num momento muito difícil, irmã Lide, que foi um momento de perda. Eu a recém tinha perdido não, né? O Senhor levou, recolheu para si a minha mãe. Então, quem já perdeu uma mãe sabe o quanto é difícil, né? Então, são perdas que são muito, muito fortes, assim, que é perca de mãe, de filho. Então, eu já passei por isso e eu sei, e eu conheci a missionária Ana nesse momento. E eu sempre percebi nela uma força muito grande, uma determinação muito grande. Ela tinha vindo de um lugar completamente longe daqui, né? Lá no outro extremo. E sempre com aquela força, com aquela alegria, né? Levando a palavra, compartilhando a palavra junto com seu esposo, nosso querido e saudoso pastor Chaguinhas, né? Que chamavam, né? Eu chamava de pastor Francisco. Mas eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas, né, missionária? Porque a palavra do Senhor diz isso. Então eu creio que nesse tempo Deus nos escolheu para estar aqui hoje. Porque eu tenho certeza que se não fosse por Deus, nenhuma de nós estava aqui. Não estaríamos aqui. O nosso inimigo já teria dado cabo da nossa vida há muito tempo, já teria acabado com a gente, com a nossa família, com o nosso ministério, né? Mas nós estamos aqui. Por quê? Pela graça e pela misericórdia. E para quê? Para que através dessa programação, através de logo mais à noite, né, nós venhamos, nós juntamente com a bispa, com as pastoras, com as irmãs, abençoar e receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós preparado, amém? Então agora eu não sei se a irmã Lídia tem mais alguma colocação, né? Nós já estamos indo para nossa segunda meia hora que a gente deixa, né, para as visitantes. Então a irmã, né, a pastora, a missionária, fique à vontade, compartilhar aquilo que o Senhor, né, colocou no seu coração, assim como também as demais missionárias, amém? Quero mandar um abraço também para nossa irmã Bruna Golatti, que ela estaria conosco hoje, mas não foi possível. Mas como nós conversamos, Deus sabe todas as coisas, e nós vamos poder contar com a presença dela aqui numa outra quinta-feira, onde ela vai compartilhar o seu testemunho de fé. Que o Deus que nós servimos é um Deus bom, Ele é um Pai bom. Ele é Deus e Ele é Pai, e Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração. As pessoas olham e elas conhecem o nosso exterior, né? E algumas características, né? De acordo com a nossa personalidade, com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Mas Deus não, Ele conhece lá no íntimo do íntimo, onde ninguém pode ver, nem ouvir, nem saber nada. Então Ele sabe tudo. Então é muito lindo o testemunho da nossa querida irmã Bruna Golatti. Um abraço para ela, e nós cremos que ela vai estar aqui em nome de Jesus. Quero mandar um abraço pro meu esposo também, que ficou lá com a Dudinha. A Dudinha estava um pouquinho amoladinha, já está melhor, graças a Deus. E nós louvamos, né, e glorificamos o nome do nosso Deus em todas as coisas. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, as missionárias fiquem à vontade. Vocês podem fazer conforme vocês acharem melhor, amém? Glória a Deus. Gosto de fazer essa surpresa. Né? É isso. Ela gosta de fazer, ela fica caladinha, quando ela fica muito calada, eu já desconfio. O importante é que um obreiro está sempre preparado, né? Como diz na palavra. Então a gente crê que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai usar. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de fazer uma oração. Em nome de Jesus, você que está nos ouvindo, acompanhando pela live, vamos orar nesse momento ao nosso Pai que está nos céus, o nosso Pai que reina eternamente, somos suas filhas, em nome de Jesus, e queremos neste momento entrar nesta conexão. Nós já estamos conectadas pelo Espírito Santo, mas nós queremos nesta hora engrandecer, elevar a nossa voz a este Pai que está assentado no alto e sublime trono, como diz a palavra do Senhor. Ele está no alto e sublime trono, e à sua direita está o Filho.
o herdeiro de Deus, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos co-herdeiras com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Temos o Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho assentado. E nós, filhas e filhos de Deus, somos co-herdeiros e co-herdeiras com Cristo. E temos em nosso meio, que está entre nós, está em nós e entre nós, que é o Espírito Santo da promessa. Aquele que um dia foi enviado como promessa pelo Filho. Quando o Filho foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo, ele virá sobre vocês. E é o Espírito Santo de Deus que está entre nós, está em nós e entre nós. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória a este Pai querido, eterno. Louvamos e agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas, como bem declarou a missionária ainda há pouco. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Eu sou prova viva disto. Eu sou prova viva, falando pela minha pessoa. Eu só estou aqui pela graça e pela misericórdia do meu Pai. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E a minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo te visite, que ele te visite com poder e grande glória, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo da promessa, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que nos quebranta, é ele que nos atrai para Deus. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a primeira palavra que eu me lembro, não é a minha palavra, mas a palavra de Deus, quando Jesus declarou: não fostes vós que escolhestes a mim, que me escolhestes a mim. Eu lembro-me agora desta palavra, em nome de Jesus, que é a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo nesta manhã, para cada uma de nós, para cada um de nós, para cada uma de nós: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos. E o nosso fruto e o vosso dirigir uma palavra especial às mulheres, não é? Primeiramente a nós mesmas, porque somos mulheres. E é interessante que quando nós vemos ali a queda do homem, lá no livro de Gênesis, eu sempre gosto de me reportar a essa passagem, de lembrar essa passagem, porque isto mostra o nosso valor diante de Deus. Algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, muitas vezes falam sem conhecimento. Dizem que a Bíblia é machista, que a Bíblia só privilegia os homens. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas falam sem conhecimento. E muitas vezes os nossos próprios líderes também não enfatizam a importância da mulher na palavra de Deus. Não é? Não trazem à tona a importância, a nossa importância dentro das Escrituras. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos o quanto o Senhor ama as mulheres, o quanto o Senhor aprecia a sua obra-prima. Me desculpem os homens, não é? Mas somos a obra-prima do Senhor. Fazemos parte disso, não é? Como diz a palavra lá em Gênesis, nós fomos retiradas de uma costela, não é? O homem foi feito do barro. O Senhor compôs, não é verdade? O Senhor fez uma escultura através do barro, no caso do homem. Mas da mulher, ele já tirou algo que já estava, digamos, que ele já tinha produzido, que ele já tinha criado. Não é verdade? Então, nós somos a criação da criação. Nós somos uma criatura, nós somos criaturas já de algo que já tinha sido criado. Não é? Então, é por isso que há realmente um zelo e um amor de Deus pelas mulheres. E quando nós conhecemos a palavra, como eu falei ainda há pouco,
nós vemos o quanto o Senhor tem um amor profundo pelas mulheres. Então, lembrando do livro de Gênesis, nós vemos ali, na queda, quando houve a queda do homem, o Senhor Jesus, no caso, Deus Pai, disse que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher. Não é? Nós vemos ali em Gênesis 2, no capítulo 2. Então, o Senhor Deus, a partir da queda, houve realmente ali uma ruptura, nós sabemos disso. Não é? Nós que conhecemos a palavra de Deus, houve ali uma quebra de uma aliança, não é? Houve ali uma ruptura. E o próprio Deus disse que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher. Então, eu sempre costumo dizer que nós somos muito perseguidas mesmo, não é? Muito perseguidas, os homens também. A raça humana toda, então, está decadente, carente da glória de Deus. Mas existe mesmo uma perseguição, não é, em relação à mulher. Por quê? Porque o nosso adversário sabe do nosso potencial, sabe do potencial em Cristo, do potencial em Cristo que uma mulher possui, em nome de Jesus. A prova disto é que o próprio Deus disse: ela te ferirá a cabeça, ela esmagará a tua cabeça, tu ferirás o calcanhar. Não é verdade? Tu vais até ferir o calcanhar, mas eu vou estabelecer uma mulher, eita glória, eu vou levantar uma mulher, um nascido de mulher. O Senhor estava ali se referindo a uma mulher, ele estava se referindo, o Senhor já estava trazendo à luz o que iria acontecer no futuro, com a vinda do Salvador a este mundo, em nome de Jesus. Então, o próprio Senhor Deus disse: eu vou estabelecer uma mulher. É através de uma mulher que virá o Salvador. E ela ferirá e ela esmagará, ela pisará na tua cabeça. Em nome de Jesus. O Senhor Deus, na sua majestade e soberania, poderia ter criado outra estratégia para vir o Salvador do mundo. Ele poderia, não é verdade? Eu sempre costumo dizer isso. Ele poderia ter criado uma outra forma, uma outra estratégia de vir a este mundo Salvador. Mas ele escolheu o útero de uma mulher para vir o Salvador. Então o Senhor Deus estava dizendo: vem um nascido de mulher que vai pisar na tua cabeça. Em nome de Jesus. Esta é uma promessa. Você, mulher que está me ouvindo agora, nós não estamos aqui falando simplesmente de um empoderamento, como a sociedade coloca. Não é isso. Mas o Senhor nos deu uma autoridade como mulheres, porque isso faz parte de uma promessa. Então, nós fazemos parte desta promessa de pisar na cabeça da serpente. Em nome de Jesus. Se existe inimizade, se foi constituída uma inimizade entre nós e a serpente, o Senhor está dizendo nesta manhã que Ele nos deu autoridade. Em nome de Jesus, Ele deu essa autoridade à igreja de Cristo. E nós, como mulheres, nós precisamos, em nome de Jesus, começar a nos olhar de uma forma diferente. Porque esta promessa, ela se estende para nós também. Ela se estende para nós também, em nome de Jesus. Nós sabemos a importância de uma mulher dentro de uma casa. Não é verdade? Muitas vezes, quando nós não estamos muito bem, com o nosso humor não muito bom, nós afetamos toda a nossa família. Não é verdade? Nós acabamos afetando o ambiente da casa. Nós acabamos influenciando, é isso que eu quero dizer. Nós acabamos influenciando toda a dinâmica da casa, não é? Em nome de Jesus. Então, nós precisamos nos apossar. Esta é a palavra que me vem à mente agora. Nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, daquilo que o Senhor já nos proporcionou como mulheres, lembrando que a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto, que ressurgiu dentre os mortos, foi uma mulher que anunciou. Poderia ser um homem, não é verdade? Mas foi uma mulher que foi ao túmulo e foi anunciar
que o Senhor Jesus estava vivo, em nome de Jesus. Então, nós somos anunciadoras das boas novas. Em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para anunciarmos as boas novas de Cristo, do Evangelho, em nome de Jesus. Então, para encerrar, eu vou passar a palavra aqui para minha querida pastora Ana, dizendo: mulher, te levanta em nome de Jesus, em nome de Jesus, e busca o teu Salvador, busca o Senhor, que o Senhor seja Senhor na tua vida, em nome de Jesus, o Senhor que te cura, o Senhor Rafa, que cura as tuas feridas, que cura o teu passado, as tuas memórias, não é? Cada uma de nós tem uma história, cada uma de nós trazemos uma história, não é? Eu não sei qual é a sua história, não sei tudo que você já passou, mas o que eu ouço de algumas mulheres, já ouvi e continuo ouvindo, dizendo assim: missionária, eu fui criada ouvindo que eu não prestava para nada, que eu não tinha potencial para nada, que eu era uma burra. Eu já ouvi várias mulheres me relatando isso. E o Senhor me faz trazer, me faz falar isto nesse momento. Não é? Em nome de Jesus, são as nossas dores, as nossas feridas. São feridas que fazem parte da nossa história, mas o Senhor está aqui para nos curar. Em nome de Jesus. E que o bálsamo do Senhor, do Espírito Santo, recaia sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Vou passar a palavra agora para minha querida pastora Ana. Amém, né, amada? Só antes um pouquinho, nós queremos, né, e acredito que o filho nesse momento Guilherme está pedindo, né, oração pela sua mãe Elizabeth, ela que está ouvindo. Nós queremos mandar um abraço, né, para a Elizabeth, declarando a bênção sobre a sua vida, né? Deus sabe, Deus conhece, né? Assim como Ele está conosco aqui, Ele está aí, pois Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e nós queremos que Ele se faça presente aí na sua vida e que a senhora receba aquilo que a senhora precisa nesse dia, pois Ele é Deus que supre as nossas necessidades. Amém? Então, um grande abraço a essa amada Elizabeth que está conosco aqui. Nós queremos mandar esse abraço especial para a senhora, né? O pedido aí do seu filho, que com certeza, né, está cuidando. E nós estamos aqui já, né, com seu nome no caderno de oração e crendo que o Senhor já está operando na sua necessidade nesse dia. Também aproveitando, eu quero mandar, que eu esqueci no início, um grande beijo para minha mãe, para o meu pai também, né, para minha família. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor, né? Dando continuidade àquilo que Deus nos chamou para fazer. E a palavra que nos, né, foi nos proposta hoje para os nossos corações, para cada uma das missionárias que está aqui nessa programação. Mas para você também que está ouvindo, né? Para você também que parou, né? E está refletindo sobre cada palavra, sobre cada testemunho, sobre cada saudação. Você, quem sabe, está dirigindo, você que não consegue parar, mas está com fone de ouvido ou com seu celular, né? Ouvindo essa programação com o seu aparelho, com o seu rádiozinho aí, né? Planeje algo novo, né? Eu vejo, resumindo as palavras de cada uma missionária hoje, cada saudação hoje, né? Eu vejo como planejar algo novo. Amém. E o novo, amado, muitas vezes dói. O novo, às vezes, é mais complicado, né? De acordo com Jeremias 29:11. Mas lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, também fala sobre uma esperança. Aleluia. E é essa esperança que nós estamos, aleluia, nos colocando, aleluia, à disposição. Que nós possamos, aleluia, colocar essa esperança num Deus vivo, num Deus grande, grandioso, majestoso. Porque quando nós colocamos a nossa esperança nesse Deus, nós passamos a confiar nele. E ele vem preparando algo novo e provisor para as nossas vidas. Aleluia. E esse é o dia que o Senhor fez, né?
Essa é a quinta-feira que o Senhor proporcionou para estarmos no Alegrete juntamente para glorificar o nome dele. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Salmos 48, né, amado? Salmos 48, ele fala sobre a beleza, né, e os privilégios, aleluia, que ele nos proporciona todos os dias da nossa vida. Primeiro, de nós acordarmos e vermos a luz do sol, nós acordarmos e vermos uma chuva gostosa vinda no momento certo, porque não só nós, seres humanos, estávamos necessitados dela, mas toda, aleluia, a redondeza, né, amados, dos campos, das lavouras, né, da natureza, da obra da criadora de Deus estava necessitada. Então, quando nós pensamos, né, que nós devemos colocar nossa esperança em Deus, confiar que Ele tem preparado todos os dias algo novo e promissor para as nossas vidas, isso faz o quê? Nós pararmos um pouquinho de pensarmos em nós mesmos. E esse eu dá essência a um Deus promissor. Aleluia. Quando eu paro e dedico a minha existência, dedico o meu pensamento a esse Deus, aleluia, as preocupações mudam, as ansiedades são retiradas, né? As aflições são solucionadas, as preocupações, né, são diminuídas, porque eu não uso mais a minha mente, eu não uso mais o meu corpo, eu não uso mais o meu ser, aleluia, direcionado para as problemáticas que eu, mulher, para as problemáticas que eu, ser humano, tenho no meu dia a dia, porque nós vamos ter sempre, amados. Mas quando nós trazemos essa grandeza, nesse versículo 1 do Salmo 48 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, no seu santo nome, ou no seu monte santo. Aleluia. Mas dando ênfase a partear, que eu não vou me alongar muito, aleluia, porque nós necessitamos fazer mais uma oração, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor, da tua grandeza, mulher, que te formou. Grande é o Senhor da tua grandeza, você homem, que Ele também te formou. Grande é o Senhor na grandeza, você casal, você família que está ouvindo, aleluia, o som da minha voz neste dia, aleluia. Deus é grande e a sua grandeza, aleluia, a onipresença, a onisciência dessa relação minha com Deus, sua com Deus, de Deus para conosco como obra criadora dele, como servos, como os filhos, como uma humanidade, aleluia, feita por ele. Glória aleluia. Eu costumo dizer que sou, aleluia, propriedade exclusiva desse Deus. Amém. Então, nesse dia, esse fim de manhã, eu quero fazer esse convite para você, mulher. Quero fazer esse convite para você que está ouvindo a minha voz. Eu não lhe conheço, mas o Santo Espírito lhe conhece e ele fala aos nossos ouvidos, porque nós passamos a ter um ouvido, uma audição, aleluia, sensível ao Santo Espírito, e ele diz: ora, intercede, aleluia, ministra, aleluia, a minha palavra. Então eu ministro sobre a sua vida agora em nome de Jesus, que esse Deus grande, aleluia, o qual eu tive a oportunidade de conhecer, o qual eu estou tendo a oportunidade de servi-lo. Eu digo para você, você também tem oportunidade, aleluia, eu te convido também para ter essa oportunidade de conhecer esse Deus grande, maravilhoso, aleluia, que Ele faz, que Ele transforma, Ele responde, Ele continua curando, libertando, Ele continua fazendo, Ele continua salvando, Ele ainda bate
Batiza com o Espírito Santo, aleluia. Em nome de Jesus. E nessa manhã Ele está aqui conosco. Nesta manhã Ele está aí contigo, batendo a porta do seu coração, dizendo: ei filha, eu te conheço. Aleluia. E tu também me conhece. Nós já tivemos uma intimidade, nós já tivemos uma amizade, mas nesta manhã eu quero algo grande. Eu quero te demonstrar, eu quero, aleluia, que tu me convide. Eu quero, aleluia, ser grande. Eu quero que a minha grandeza, eu quero que a minha onipresença, a minha onisciência entre na sua vida neste dia ainda hoje, porque sou eu, o Senhor, general de guerra, que me coloco de pé em teu favor, aleluia. Em nome de Jesus. Eu sou exaltado entre as nações, aleluia. E eu quero ter essa relação íntima contigo. Eu quero ser esse Deus grande na tua vida. Eu quero ser a magnitude da tua vida. Oh, eu quero te surpreender. Se deixe surpreender, aleluia, por mim. Porque esse Deus é maravilhoso. E quando Ele diz por mim, Ele está dizendo: vinde você que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aleluia. Amados, não nos evangelhos, na palavra de Deus, tem um relato, uma história de uma mulher, aleluia, que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, né? Uma hemorragia. Mas um dia, sem forças, quem sabe, porque fosse 12 anos, ela decidiu deixar ser curada. Então, nesta manhã, aleluia, o Santo Espírito diz para mim e para você: vamos, aleluia, interceder e deixe-se ser curada. Deixe-se ser curado. Deixe Deus te surpreender, aleluia, com a grandeza dele. Aleluia. Porque em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala o quê? Aleluia. Que os nossos ouvidos, né, que os nossos olhos, aleluia, não ouviu, né, aleluia, e nem viu a grandeza, aleluia. Nem o coração do homem ainda está, né, preparado para ver, para ouvir, para sentir essa grandeza. Se você não convidar, se você não quiser essa proximidade, se você não quiser essa cura, não quiser aceitar esse convite, essa aproximação, se você não quiser, aleluia, ser surpreendido. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são o que Deus preparou para cada um daquele que o ama. Você o ama? Você quer ser surpreendido com ele nesse fim de manhã, início de tarde? Então eu deixo esse convite para você neste dia. Ele está planejando algo novo para a sua vida. Deixe ser surpreendido por ele, porque ele é o grande eu sou da sua vida. Ele é o grande eu sou das nossas vidas. Aleluia. Convido você onde você está para nós darmos continuidade, aleluia, com uma oração. Aleluia. Senhor, neste momento levantamos as nossas mãos aos céus e elevamos as nossas vozes mais uma vez para, Senhor, falar de Ti, para engrandecer a Ti, para agradecer. Pai, eu não posso, eu não sei, mas Tu pode e Tu sabe. Vai ao encontro, ministrando, curando, libertando, surpreendendo qualquer ouvinte, Pai, que está ouvindo essa programação no dia de hoje. Eu te peço a Tua bênção sobre a vida deles, sobre o lar, sobre os negócios, sobre os empresários, microempresas, microempreendedoras. Em nome de Jesus, sejam surpreendidas e abençoadas pelo Senhor Jesus. E você, amém? Que não teve encontro com Jesus ainda, não entregou a sua vida para Cristo e deseja isso, procure uma igreja mais próximo da sua casa, onde você se sinta bem, uma igreja evangélica. Vá, aleluia,
levar o seu sacrifício, levar a sua vida em sacrifício a Deus. Entregue a sua vida para Cristo enquanto é tempo. Enquanto você pode buscar, enquanto você pode achar. E Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Sem palavras, né, amada? Nosso Deus é um Deus que nos surpreende, né? Que nos agraciou com esse banquete, com essa alegria, né? E eu quero convidar você a compartilhar essa live. Você que vai assistir depois, não esqueça disso. O Senhor, Ele te ama. Você tem grande valor diante do Senhor. E Ele está te chamando. Deixe-se, como disse a missionária, deixe-se ser curada. Deixe-se ser surpreendida pelo Senhor, porque você não vai se arrepender. Esteja conosco em uma das nossas igrejas, em uma das nossas congregações. Hoje nós não demos os endereços, mas nas outras programações a gente dá os endereços das congregações. Esteja na igreja Filadélfia, lá que a irmã falou. Hoje, mulher, esteja lá, você que mora aí perto, e você que puder, esteja conosco na Luz para os Povos, Duque de Caxias, 784. Hoje o Senhor tem uma bênção para você. O Senhor, Ele quer te surpreender. E o Senhor, Ele quer, acima de tudo, Ele quer salvar você. Você e a sua família. Que a palavra do Senhor diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Missionárias, muito obrigado. Deus abençoe e recompense grandemente a vida de vocês. O Senhor vai recompensar. O Senhor vai recompensar todo o esforço. Amém? Glória a Deus. Em nome da missionária Lide, da nossa pastora Laura, em nome das mulheres desse ministério de missões, que nós fazemos parte do Ministério de Missões também, da igreja, nós agradecemos a vida de Jesus, né? Vocês todos que estão ouvindo e assistindo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A gente não conseguiu falar o nome de todos que estão ali. A gente viu que muitas pessoas pediram oração, né? Nós já tivemos aqui esse momento de oração e nós cremos que o Senhor está agindo, que o Senhor vai continuar agindo. Então, né, nós, numa próxima oportunidade, estaremos aqui novamente, né, na próxima quinta-feira. E que Deus abençoe, que seja um resto de semana abençoado, final de semana abençoado, é o que nós queremos declarar em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar tchau lá, missionárias. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. 23 graus.